Ok, então vamos começar. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a todos que estão presentes nesse aulão, hoje sobre o Enem, hoje com uma participação especial. Para quem não conhece, o professor Matheus Gustavo, do portugueseficiente.com.br. Já fizemos alguns aulões ao vivo aí, muita gente participou, eu fiquei muito agradecido pelo pessoal. E hoje trazemos o especialista em Enem, Lucas, que eu vou deixar para que ele se apresente. Por favor, Lucas, se apresente o pessoal que está nos assistindo agora. Boa noite e muito obrigado pela sua presença, que eu chamei ele dessa aula e falou, prontidão, vamos lá. E muito obrigado pela sua presença aí e tenha uma boa aula aí. Matheus, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui falando. Para quem ainda não me conhece, eu tenho um projeto online que é chamado de Segredos do Enem. É um projeto até relativamente grande. Se você for ver no Facebook, a gente hoje tem mais de 200 mil pessoas que acompanham o projeto. Eu sou a pessoa que está por trás praticamente de tudo. E o que eu faço não é ensinar conteúdo de aula. Eu não ensino geografia, não ensino matemática. O que eu ensino é como você pode aprender matemática mais rápido, como você pode aprender geografia mais rápido. E, principalmente agora, mais perto do Enem, é por isso que eu estou aqui nessa aula, como você pode usar esses últimos dias e também o dia da prova para ter o melhor desempenho possível, com principalmente o conhecimento que você já tem. E muitas das coisas que eu vou falar aqui nessa aula pode parecer coisas que, assim, não são básicas, não são óbvias, talvez você nunca vai ter ouvido ninguém falar de coisas do tipo, porque realmente, como eu falo, são coisas que muitas vezes a gente não aprende na escola. E uma coisa que eu queria dar aqui para iniciar é que o sucesso ele é contra-intuitivo. Como assim? Pensa, por exemplo, no número de gente que tem um sucesso muito grande no Enem, no vestibular, é um número muito pequeno. E se fosse intuitivo, todo mundo conseguiria. Se fosse fácil, todo mundo chegaria lá. Então é por isso que muitas das coisas que eu vou falar aqui nessa aula podem parecer, às vezes, coisas estranhas, às vezes você nunca nem ouviu falar, mas eu tenho certeza que você vai gostar e que vai te dar resultado, vai te ajudar na sua nota do Enem. Então vamos lá. O porquê que isso daqui funciona? Funciona porque muita gente já testou, eu já testei, e essas pessoas tiveram resultado. E outra coisa, eu tenho certeza que quando você vê o que eu estou falando e aplicar, você vai perceber claramente que isso dá resultado. Eu tracei aqui 7 passos, esse é o nome da aula, um nome muito chamativo, 7 passos simples, e eu dividi aí o primeiro passo, para mim, sempre quando alguma coisa, você quer chegar em algum lugar muito longe, você tem que ter propósito. E agora, faltando um mês para o Enem, é muito importante que você tenha muito claro na sua mente por que você tem que se dedicar, o que você quer tentando o Enem. Então, muita gente, quando eu pergunto, principalmente para as pessoas que estão aí dentro do meu projeto, os segredos do Enem, por que você está estudando tanto tempo? A pessoa, às vezes, porque eu quero ter uma boa nota no Enem. Não é porque você quer ter uma boa nota no Enem. Você tem que ter muito claro na sua mente, agora, nessa reta final, que isso daí é o que vai te levar onde você quer daqui a 20 anos, que com isso você vai deixar a sua família orgulhosa, você vai mostrar para os seus amigos que é possível conseguir, que se você conseguir, outras pessoas também conseguem. Então, existem vários sonhos que eu tenho certeza que você tem para a sua vida, que se você associar isso a essa reta final de estudo, a esse dia que você está estudando para o Enem, se dedicando, você vai ter muito mais força de vontade, muito mais garra para estudar. E eu estou aqui com um quadro, está aqui o roteirinho, e esse passo é muito importante, você tem muito claro essa visão de pensar onde que vai chegar. Então, assim, sempre quando você quer tentar medicina, pense você daqui a 20 anos, conseguindo a sua aprovação de medicina, pense a sensação que você vai ter. Uma coisa que eu sempre faço quando eu começo meu dia é traçar planos que eu tenho para o dia. Então, por exemplo, olha, está faltando um mês para o Enem, eu não tenho muito tempo para estudar, eu sou fraco em matemática. Então, hoje vai ser o dia que eu vou aprender matemática. Mas no começo do dia eu me preparo para isso. Como assim me preparo para isso? Chega no começo do dia, eu me imagino durante o dia estudando matemática e imagino, é o principal, a sensação que eu vou ter no final do dia, depois de ter realizado tudo aquilo e ter a consciência limpa, indo dormir tranquilo, porque eu estou mais perto do meu propósito, eu atingi o meu sonho e isso é muito importante. Eu tenho certeza que muitas poucas pessoas fazem isso no dia a dia, antes de conseguir alguma coisa, já buscar ter a sensação de como bom é realizar, porque quando você for aprovado no vestibular, eu estou com a camisa que vocês podem ver aqui da UFMG, mais especificamente aqui da UCJ, que é a consultoria júnior da UFMG, eu sou gerente lá da UCJ, e
quando você vai estar lá dentro, vai ser uma coisa incrível. E isso tem que te motivar, isso tem que te fazer acordar motivado de manhã. Esse é o primeiro passo, tenha isso muito claro na sua mente. Agora, uma coisa que acho que praticamente todo mundo peca, principalmente nessa reta final do Enem, é a questão do foco. Assim, a gente está faltando muito pouco tempo, tem muita coisa para estudar, você tem aí o receio de como você vai ir no dia da prova. Às vezes muita gente fica com medo porque pode dar branco na hora da prova, não sabe se vai estar sabendo a matéria. Então tem muitas coisas que podem acontecer aí ao longo dessa reta final, que às vezes pode te deixar nervoso. E uma maneira que eu uso para ter foco, assim, é uma coisa que eu conheço pouquíssimas pessoas aqui no Brasil que fazem, mas as pessoas que fazem têm um resultado incrível com isso. Por exemplo, quem faz isso aqui que eu vou te falar? O Wagner Moura. Você conhece o Wagner Moura, do Tropa de Elite? Se você for pesquisar o vídeo dele falando sobre o que eu vou te falar aqui agora, ele fala como se fosse uma das principais razões para ele ter atingido o sucesso. E pouca gente sabe o que é isso. Faltando pouco tempo para o Enem, se você fizer o que eu vou te falar aqui agora, pode ter certeza que vai ficar muito mais fácil você ter concentração, você ter disciplina e, principalmente, é fundamental para o dia da prova. Isso é meditação. Se você não sabe o que é meditação, eu vou te dar uma explicação rápida aqui. A gente não tem muito tempo aqui para te falar exatamente tudo sobre meditação, mas o que eu vou te passar é um passo rápido para que nessa reta final, nesses últimos dias, você consiga utilizar isso a seu favor. É muito difícil quando você está estudando uma coisa, por exemplo, você vai estudar matemática, você começa a estudar, dá-lhe 5 minutos, às vezes você se distrai, você começa a pensar em outra coisa, no que você tem para fazer mais tarde. E a meditação vai ajudar com que isso não aconteça, que você se concentre somente no que você está fazendo. Meditação é basicamente você ficar sem pensar por algum tempo. Mas como assim sem pensar? Sem pensar é como se não tivesse pensamento nenhum na sua mente. É uma coisa que não é fácil fazer, mas se você começar a fazer isso agora, quando chegar no dia do Enem, pode ter certeza que você vai estar muito à frente das pessoas que estiverem ali sentadas ao seu lado. Basicamente, o que eu faço, e é o que eu recomendo você fazer, é antes de dormir, eu separo ali cerca de 10 a 20 minutos para ficar olhando para uma parede sem tentar pensar em nada. Quando você fizer isso no primeiro dia, é um desafio que eu tenho para você. Se você está me ouvindo aí falar, você já deve ter percebido que isso dá resultado. Imagina se isso daí for o diferencial entre você passar e não passar no Enem. Então vale a pena, pelo menos, você testar isso que eu estou te falando. O que você tem que fazer é ficar olhando para qualquer lugar, não importa, pode ser, eu fico olhando para uma parede branca, sem tentar pensar em nada. Então, assim, simplesmente como se eu estivesse olhando para aqui para você, parado por 20 minutos. Quando você acordar no dia seguinte, você vai ver que o seu foco é muito maior. Então, passos simples para quem quer aumentar o foco. Outra coisa também que eu faço é um exercício para concentração. Isso tem muita gente que está aí dentro do meu projeto Segredos do Enem, são mais de 200 mil pessoas. Acham isso daí incrível, percebem que dá resultado, mas esse daí eu vou deixar mais para o final da aula, porque eu preciso aí passar pelos outros passos antes de falar disso, porque talvez senão você não vai entender muito bem do que eu estou falando. Então, esse segundo passo aí é muito importante, que você pelo menos tenha uma disciplina para tentar isso um dia, e eu tenho certeza que tentando um dia você vai ver que isso dá resultado. Se você quiser pesquisar na internet, quando acabar aí a aula, um pouco depois, não sei, amanhã, em pouco tempo você vai descobrir por que a meditação pode fazer a diferença no seu resultado do Enem. Então é isso, gente. Segundo passo, foco. Terceiro passo, esse daqui já é muito focado mesmo em como estudar. Como que você vai estudar faltando menos de um mês para a prova? E faltando menos de um mês para a prova, muita gente tenta fazer o que não fez durante o ano. Isso não adianta. Por exemplo, durante o ano, você teve aí a sua apostila do cursinho, que tem um material gigantesco de 500, 600 páginas para cada matéria. Você não conseguiu estudar durante o ano. Aí o que acontece quando chegar agora? A pessoa acha que vai pegar tudo aquilo e vai conseguir estudar faltando um mês. Se você não fez isso em um ano, se você não conseguiu em um ano, essa não vai ser a melhor forma de você se preparar faltando um mês. E é muito conteúdo. Vai faltar tempo para você fazer isso. E é fundamental, nesses últimos dias antes do Enem, nessas últimas semanas, você estudar principalmente pelo seu caderno. Eu não recomendaria você pegar nenhuma apostila de cursinho. Eu já cheguei a fazer isso na primeira vez que eu tentei o vestibular. Aconteceu que eu não passei. Na segunda vez, quando eu descobri os métodos que eu estou falando aqui, foi uma palestra nos Estados Unidos que eu comecei a aprender esse tipo de coisa, trouxe para a minha vida. Eu comecei a estudar por conteúdos resumidos
faltando poucos dias para a prova, e eu percebi na hora que dava muito mais resultado. Então eu tenho certeza que você tem aí o seu caderno, talvez ele não tenha de todas as matérias, mas se não tiver, você pode criar. É fácil. No meu curso, por exemplo, a gente tem material de estudo, mas na internet, se você for pesquisar matemática Enem, você vai ver em 1 ou 2 aulas, eles conseguem resumir todo o conteúdo do Enem. Então pega aquilo, faz a anotação, faz aquilo no seu caderno. Essa vai ser a melhor forma que você vai ter para estudar nesses últimos dias, nessa reta final. Agora, não é só isso. Outra coisa, isso daqui, se você for pesquisar depois no YouTube, tem uma entrevista que eu fiz, eu sempre busco fazer entrevista aí com as pessoas que estiveram nas primeiras colocações do Enem em todo o Brasil. Muitas das coisas que eu estou falando aqui para você veio de conversa que eu tive com essas pessoas. Não é simplesmente coisa que eu leio na internet, eu faço e vejo que dá resultado. Eu busco quem fez, eu busco quem conseguiu, quem teve uma boa colocação no Enem. Quando eu falo no Enem, em todo o Brasil. E uma das coisas que mais dá resultado é simulado. Aqui em Belo Horizonte tem um colégio que é chamado de Bernoulli. O Bernoulli, talvez você até conheça, principalmente aí, se você já estiver estudando aí há mais tempo. Ele é o 2º melhor colégio no Brasil, no Enem no Brasil. Então, não é qualquer coisa. O 2º melhor no Brasil não é fácil. Tem muita gente. Então, assim, um colégio com muita gente, ainda assim, consegue ser o 2º melhor no Brasil. Qual é o diferencial do Bernoulli? Eu, esses dias, conversei com uma menina do Bernoulli, que foi primeiro lugar em medicina. Você sabe que não é fácil você ser primeiro lugar em medicina, e até onde eu sei, tinham milhares de pessoas tentando, concorrendo junto com ela a vaga, e ela conseguiu ser primeiro lugar. E o que ela falou, que foi o diferencial nela, o Pareto, se você não sabe o que é Pareto, eu vou te explicar já já, foi simulado. Simulado pode ser tanto uma prova antiga do Enem, quanto um simulado de seu cursinho. O Bernoulli, aí que eu estou falando do Bernoulli, por que eu estou falando do Bernoulli? Eles lá no Bernoulli, a cada 2 semanas você tem um simulado, desde o começo do ano. Então é quando a pessoa chega na hora da prova do Enem, é como se ela já tivesse feito aquilo ali 20, 30 vezes. Então é muito fácil, né? É como se ela, chegou o dia da prova do Enem, é simplesmente mais uma prova que ela vai fazer. Mas agora, faltando poucos dias, você ainda tem essa oportunidade, você ainda tem essa chance. Você pode, por exemplo, na internet, no próprio site do Enem, você consegue as provas antigas do Enem. E é incrível isso, porque, para mim, o simulado é uma coisa que não pode faltar. E talvez aí das pessoas que estão assistindo aqui, muitas nem fizeram as provas do Enem de 2009 para cá. E a pessoa está estudando ali o dia inteiro. Então, não adianta você estudar de qualquer jeito. Às vezes é complicado você perceber isso, que você estudou 20, talvez 10 horas por dia. E quando chegou no final das contas, você não conseguiu concorrer ali, não conseguiu ganhar de uma pessoa que estudou 4 horas por dia. E não é porque a pessoa é mais inteligente que você, talvez ela simplesmente fez uma coisa melhor. E agora, faltando poucos dias, essa coisa melhor que você deve fazer, não pode deixar de faltar, é principalmente fazer simulados. Quando chegar na prova do Enem, você já tem que ter feito todas as provas de 2009 para cá, e pode ter certeza que isso também vai ser um diferencial para você. Você vai perceber onde você vai estar errando, vai ser muito mais fácil de você fazer o passo anterior que eu acabei de falar, que é estudar por conteúdo resumidos, até porque você vai perceber ali claramente aonde que você vai estar errando. Então não deixa de fazer isso. No mínimo, eu recomendaria você ir fazer até a prova do Enem cerca de 10 simulados. Eu tenho certeza que você tem tempo para fazer isso. Às vezes tem gente que trabalha, diz que não vai conseguir, mas o que eu tenho na minha mente é que quem quer dá um jeito e quem não quer dá uma desculpa. Se você está me assistindo aqui 8 horas, tem muita gente que talvez aí esteja vendo novela, não sei se está no horário político, eu não assisto TV, mas você está aqui se preparando para o Enem, assistindo uma aula, então eu tenho certeza que você é esse tipo de pessoa, que agora nessa reta final vai dar o seu máximo, e é importante você dar o seu máximo fazendo simulados, e principalmente provas antigas do Enem. Se não tiver no seu cursinho, vai no site do Enem, do INEP, você vai encontrar, é fácil, você pode fazer online ou até mesmo tirar o xerox. Então esse é o quarto passo, um passo que você não pode deixar de seguir se você quer ser aprovado no vestibular através do Enem. Então vamos lá, gente. Tá falando aqui no comentário do Pareto, eu tinha ficado de falar do Pareto. O Pareto foi uma coisa aí que eu trago muito para a minha vida, em grandes empresas vocês também vão ver muito isso, que foi uma regra que foi feita que normalmente no dia a dia, 20% das coisas que a gente faz traz 80% do resultado. O que significa que se você estudou 100 horas durante um ano, provavelmente 20 horas que você estudou vão te dar 80% do seu resultado no Enem.
E se você descobrir o que são esses 20%, vai ser muito melhor, porque você vai concentrar somente no que faz a diferença. E para o Enem, o que faz a diferença, eu já cheguei a essa conclusão, conversando com os melhores colocados do Enem em todo o Brasil, é simulado. Então, só para deixar ele não ficar perdido, essa questão aí do Pareto que eu tinha falado que ia explicar. Então, gente, agora o quinto passo, esse passo é importante para a vida, não é só importante para o Enem. O quinto passo é uma mente, a mente de campeão. E às vezes, os conceitos que eu vou falar aqui para você, pode parecer uma coisa estranha, uma coisa que você nunca ouviu, mas tenho certeza que, como tudo que eu falei, quando você começar a aplicar, você vai ver que vai dar resultado. Agora, faltando pouco tempo para o Enem, você não pode, tem umas coisas que eu não sei exatamente a melhor maneira de explicar isso que eu vou falar aqui para você, mas pega agora, você ao invés de estar assistindo essa aula que eu estou te passando, você está no Facebook conversando com seus amigos. Você vai ter outro tipo de mentalidade. Provavelmente, a sua chance de estudar quando você acabar de assistir essa aula vai ser muito grande. Se você estivesse no Facebook conversando com seus amigos, vendo sei lá o que, a sua chance de estudar depois que você fizesse aquilo seria muito pequena. E se você parar para refletir, você vai ver que isso faz todo sentido para você no seu dia a dia. E não é só o Facebook. Nessa reta final, se você perder tempo assistindo TV, e tem gente que faz isso acreditando que vai dar resultado para o Enem, eu converso com muita gente no meu curso e eles falam o seguinte: é bom agora assistir jornal, porque aí eu vou estar mais atualizado e tal. Mas, cara, é muito fácil você estar atualizado. Você pegando aí as provas passadas do Enem, você vai estar atualizado. Você acessando aí sites como Terra, que dão atualizações em 10 passos para o Enem, em 10, 15 minutos, você já sabe o que está acontecendo. Agora, depois de assistir um jornal, a chance de você estudar, a sua mentalidade, ela cai muito. Então, nessa reta final, é importante que você não traga para a sua mente coisas ruins. E é importante você perceber o que são essas coisas ruins, o que te impede de estudar. E é muito comum para as pessoas que estão assistindo essa aula, eu tenho certeza que talvez seja o Facebook. No meu curso, por exemplo, a gente tem um aplicativo anti-Facebook para quem estuda online. Tenta dar um jeito de não... Se você pesquisar na internet, você encontra maneiras de bloquear o Facebook. Assume um compromisso com você mesmo. Pense em você daqui a 20 anos. O que isso vai fazer diferença na sua vida? Simplesmente aí, talvez, por bloquear o Facebook, você vai atingir os seus sonhos. Então, você tem que se comprometer com você mesmo se você quer ter o resultado que você está esperando. Outra coisa, e essa daqui muita gente não pensa, é a questão da alimentação. Eu ontem mesmo estava refletindo sobre isso, que quando às vezes eu tomo alguma coisa aí que tem muito açúcar, eu fico com sono. E é muito comum antes da prova do Enem, e até no dia mesmo da prova do Enem, as pessoas se alimentarem antes da prova. E essa é uma dica que eu estou te passando aqui para o dia da prova, para no dia da prova mesmo você aplicar e já ter um bom resultado. Quando você estiver no dia da prova do Enem, a sua alimentação, cara, tem que ser a melhor possível. Tenta consumir tudo integral, tudo assim que for o mais saudável possível. Eu não estou falando somente de salada, porque quando chegar ali depois de 2, 3 horas de prova, se você estiver alimentado em um fast food, pode ter certeza que isso que eu estou falando com você, a sua mente vai estar muito menos preparada. Então, a alimentação foca muito nisso. Eu já fiz isso para mim. É uma coisa que também, conversando com as pessoas que tiveram melhores colocações no Enem, eles focam muito nisso, que ele percebeu que a alimentação dava resultado e a pessoa se cuidava de si mesmo. Não adianta você querer ter uma boa nota no Enem se você não está cuidando da sua mente. Então é fundamental essa questão. Agora, outra questão, passando aqui agora para metas diárias. Esse daqui eu conheço pouca gente que fazem e normalmente quando eu passo as pessoas às vezes não conseguem seguir. Eu sempre quando eu vou dormir, então assim, acabou a aula aqui, eu estou aqui na empresa onde que eu trabalho e eu sou sócio, na verdade, aqui da empresa. Provavelmente, quando der cerca de 10 horas, eu estou saindo aqui da empresa e eu vou para minha casa. Quando eu chegar em casa, eu vou provavelmente, quando der 11 horas, preparar o meu dia seguinte. E como assim preparar o meu dia seguinte? Olha, eu tenho muita coisa para fazer amanhã, muita coisa preparada para fazer amanhã. E eu vou simplesmente organizar ali e traçar planos para eu fazer isso amanhã. E isso é muito bom, porque quando eu acabo de acordar, eu já sei por que eu estou acordando. E tem até uma frase disso que eu estou te falando, que é uma frase que é pouco conhecida, mas é mais ou menos o seguinte: se você acordou sem um objetivo definido, volte a dormir. E se você, por exemplo, vamos supor o meu exemplo, eu gosto muito de jogar bola. Quando eu acordo para jogar bola, eu acordo muito animado, porque eu tenho uma coisa ali para fazer que eu gosto.
Agora, se você tiver aquele primeiro passo que eu te falei, do propósito, de saber por que você está estudando para o Enem, de saber o que você quer na sua vida, e no sexto passo aqui eu vou falar um pouquinho disso, é uma história que eu tenho certeza que vai te motivar bastante, mas no começo do dia, você já vai estar muito mais motivado para cumprir essas metas que você tem, que são as coisas que realmente vão te dar resultado no Enem. Então, metas diárias é difícil seguir, eu confesso, às vezes eu mesmo traço metas e não consigo seguir aquilo passo a passo, mas se você começar a fazer isso hoje, daqui a 2, 3, 5 anos, pode ter certeza que você vai ser a melhor pessoa no seu trabalho, você vai ser a melhor pessoa na sua faculdade, porque isso é uma coisa que as pessoas que têm mais resultado na vida fazem, e eu te garanto a você que é uma coisa que vai te dar resultado também. Agora, o sexto passo, esses dias, eu acho que tem cerca de 3 dias, eu dei uma entrevista para um jornal e foi uma coisa que eu deixei no final da entrevista, a seguinte frase: para quem não tem desistir como opção, o sucesso é inevitável. Então, repetindo a frase, se para você desistir não é uma opção, o sucesso para você vai ser inevitável. Eu não conheço ninguém que não desistiu e que não conseguiu atingir seus objetivos, seja no vestibular ou qualquer outra área. Às vezes, as pessoas, depois de um ano tentando vestibular, já desistem. É um sonho que a pessoa tinha. Por um ano é muito pouca coisa na sua vida. Você, daqui a 20 anos, provavelmente, muito provavelmente, você vai ter se arrependido de não ter se dedicado esse ano a mais. E não é um ano perdido. E o que eu estou te falando aqui, essas dicas todas, é claro, é para que você não perca um ano. Mas é muito importante você ter essa questão de persistência. E para isso, eu vou contar uma história aqui de um caminhoneiro que virou médico. Eu conto essa história no meu curso. Essa história foi passada para mim no cursinho. Essa história me motivou bastante quando eu fui reprovado pela primeira vez no vestibular. Eu estava pensando em ir para uma universidade particular. Não é uma das melhores universidades particulares que você vai encontrar aqui no Brasil. Eu não vou falar o nome, mas eu sabia muito claramente que o meu sonho era entrar na Federal. Aquilo era o que eu queria para a minha vida. E essa história foi uma das coisas que não me fez desistir, que me fez continuar seguindo. E já no ano seguinte eu consegui atingir esses objetivos. Também, não só pela questão da persistência, mas por seguir todos esses passos que eu te passei antes, isso que eu ainda vou te passar. Essa história é mais ou menos o seguinte, eu acho que por volta de 1990, não tenho certeza a data exata, mas foi mais ou menos em 1990, tinha um cara que ele era caminhoneiro, ele não tinha concluído nem a 4ª série, e ele sempre tinha o sonho de ser médico, assim. Desde que ele pegou o caminhão porque o pai dele meio que obrigou, era a renda da família, mas o sonho mesmo que ele tinha era ser médico. E ele trabalhou no caminhão, até onde eu sei, por cerca de 10, 15 anos. Mas chegou uma hora que ele percebeu que se ele não fizesse alguma coisa, as coisas não iam mudar. Ninguém ia mudar o rumo da vida dele. E ele decidiu que ia seguir o que ele queria. E ele falou para a família dele, imagina você, um cara, às vezes as pessoas aí que estudam em escola pública vão tentar medicina e todo mundo já fica, mas você estuda em escola pública, como assim? Você não vai conseguir concorrer com aquele cara que tem dinheiro e tudo mais. E o cara era caminhoneiro, não tinha feito nem a 4ª série, imagina você, esse cara tentando medicina. Ele conta, eu já cheguei a conversar uma vez pessoalmente com ele, que a família dele, assim, foi uma coisa incrível, como se, cara, você não acredita que você vai fazer isso com a sua vida, é como se ele estivesse pulando de uma ponte, ele está fazendo aquilo. E o que ele estava fazendo era seguir o sonho dele. Talvez algum de vocês que estejam me ouvindo, estejam no Hangout, tenha um tipo de pressão desse da família, mas eu imagino que a dele seja 10 vezes maior. E o que aconteceu foi que ele se inscreveu no cursinho aqui em Belo Horizonte com o dinheiro do caminhão. Então, o que ele fez? Foi vender o caminhão. Não tem como, né? Imagina você, um cara que é caminhoneiro, viaja de norte a sul, vai fazer cursinho, vai tentar estudar dentro do caminhão, não tem jeito, né? Acho que é quase impossível você ter uma rotina desse tipo. Então, ele vendeu o caminhão, se inscreveu no cursinho aqui mesmo em Belo Horizonte e foi tentar medicina na UFMG, que é um dos cursos mais concorridos de medicina do Brasil. E o que aconteceu foi que as pessoas no cursinho achavam incrível, assim, tinha ele como um caso meio que de sucesso. Pô, se esse cara tá tentando, eu também consigo. Mas no primeiro ano ele não passou em perto. E aí o povo já ficou com aquele receio, a família que era lá em cima. A gente sabia que você não ia conseguir, a gente sabia que ia dar errado, mas ele era persistente. Eu estou te falando aqui de persistência. Ele tentou no segundo ano.
Na UFMG, nessa época, eram 2 etapas. E só para você ter ideia, no segundo ano, tentando o cursinho, ele não conseguiu nem a metade da nota para passar para a segunda etapa. Pô, o cara ainda devia estar aprendendo direito ali a ler e escrever. É um caminhoneiro que não concluiu nem a 4ª série do ensino médio. Não é fácil. Imagina você tentando fazer uma coisa desse tipo. Agora, no terceiro ano, era meio estranho, porque assim, quando o professor ia dar uma aula, ele já sabia mais ou menos o que o professor ia falar, mas não entendia muito bem, porque ele não tinha meio que a base, ele não tinha concluído nem o fundamental. Então, assim, por mais que ele decorasse as coisas, não adiantava. E no terceiro ano, ele novamente não passou nem para a segunda etapa. E, pô, imagina você, 3 anos tentando medicina, até no caso de medicina, às vezes isso é normal. E no 4º ano, as pessoas já começaram a ter esperança. Os professores do cursinho aqui de Belo Horizonte falavam com ele, pô, esse ano eu vejo que você já está bem preparado, ano passado a nota não foi tão ruim, e nesse ano, no 4º ano tentando medicina, ele finalmente passou para a segunda etapa do vestibular de medicina aqui na UFMG. E ele estava com muita esperança, mas infelizmente, ele acabou sendo reprovado. E eu acho que um cara desse merecia muito, mas não aconteceu. Mas, como eu falei para você, ele é um cara que ele é persistente. E para quem não tem desistir como opção, como eu falei para você, o sucesso é inevitável. Ele tentou novamente no 5º ano, mas aí os problemas começaram a acontecer. Porque o que eu falei para você é que ele estava pagando o cursinho com o dinheiro do caminhão. Mas o dinheiro do caminhão não dura para sempre. E nesse ano, ele ainda tinha um pouco de dinheiro para pagar os primeiros meses de cursinho, mas ele começou a perceber que em cerca de 3 meses, isso aí em janeiro, ele não teria dinheiro nem para comer. E ele não sabia o que fazer, ele ficou desesperado. E, pô, imagina você, numa situação onde você ficou 4 anos tentando, agora você finalmente está perto. Eu imagino que você que está aqui nesse hangout, por ser uma pessoa comprometida, 8 horas da noite aqui, me escutando falar para o Enem, você provavelmente já está tão perto que esse ano vai ser o seu ano. Mas ele também enxergava essa oportunidade, só que só depois de 4 anos que ele enxergava a oportunidade como, pô, esse ano não passa, esse ano vai ser o meu ano. Mas aí a situação financeira começou a ficar complicada e acabou que ele foi conversar com os professores do cursinho, falando mais ou menos o seguinte, cara, eu vou desistir porque não vai dar, porque eu não tenho o que comer, não é questão da minha família, eu já deixei isso de lado, eu não me importo mais com isso, mas ficar sem comer não tem jeito. E os professores do cursinho, é um cursinho que eu estudava, são muito gente boa e ajudaram ele. Falaram com ele, olha, não se preocupa, a gente vai bancar o seu cursinho, você não vai precisar pagar, se você tiver dificuldade com alimentação, qualquer coisa, a gente vai fazer isso para você. E no 5º ano, depois de tanta dedicação, depois de passar 5 anos, 12 horas por dia no cursinho, ele finalmente foi aprovado no vestibular de medicina da UFMG. E eu, quando fui conversar com ele, no Hospital das Clínicas, que é um dos hospitais mais conceituados aqui de Belo Horizonte, hospital classe A mesmo. E ele lá é um dos neurocirurgiões que, assim, na verdade, não é nem neurocirurgião, ele é meio que comanda o departamento de neurocirurgia do Hospital das Clínicas. E ele é referência hoje em neurocirurgia aqui no estado de Minas Gerais. E não é porque a história dele, ninguém que vai fazer lá um exame com ele confia na história dele, a pessoa não vai lá sabendo que ele era caminhoneiro. É porque o cara é persistente, é pelo conhecimento, é pela disciplina que ele teve. Então, essa história me motivou bastante quando eu fui reprovado a primeira vez no vestibular. Eu tinha estudado bastante, no 2º ano eu consegui passar, mas fica aí para você essa história, o 6º passo, persistência. 7º passo agora, gente, é uma história um pouco pesada, não sei como vocês estão aí de casa, mas eu fiquei até emocionado lá no dia do cursinho, quando eu ouvi essa história. Então, dá uma acalmada aí até eu mesmo, porque eu até fico emocionado quando eu conto essa história. Mas agora que uma das coisas que eu vou falar aqui, uma das coisas mais importantes, talvez mais importante aqui desse webinário, que é para o dia da prova. Então, assim, coisas que eu vou passar aqui para você fazer no dia da prova. E são coisas que quando as pessoas veem, elas percebem, pô, como que eu nunca aprendi isso, como que eu nunca aprendi isso no cursinho. Até por isso, o nome do meu projeto é Segredos do Enem, porque são coisas que muitas vezes você não aprende no cursinho. Foi essa motivação que eu tive para botar esse nome. Eu pensei, pô, eu não aprendi isso no cursinho, ninguém ensina, então eu vou botar esse nome. Então, para o dia da prova, se vocês já estão aí mais calmos, depois de ouvir essa história aí,
que é motivante, mas talvez seja um pouco pesada. Um primeiro passo, eu vou até repetir isso depois, inverter a ordem da prova. Inverter a ordem da prova vai te ajudar a, quando chegar no final da prova, estar mais tranquilo, ter mais confiança e já ter garantido todas as questões que você já sabe. No Enem, não sei se você já chegou a fazer o Enem, mas imagino que pelo menos um simulado já fez. Se não fez, depois dessa aula, imagino que vai fazer muitos antes do Enem. Mas no Enem, você tem 90 questões e mais ou menos 4 horas. Às vezes, as pessoas, quando dá 4 horas, ainda está na questão 70. Isso daí é muito comum. Eu já conversei com muita gente que fez o Enem e acontece isso demais. E se você inverter a ordem da prova, já eu vou te explicar o que é isso. Isso não vai acontecer com você. Quando você bater o olho em alguma questão no Enem, eu já fiz o Enem várias vezes, eu posso falar isso para você, você vai perceber muito rápido se a questão é fácil ou difícil para você. Então, assim, você acabou de bater o olho na primeira questão do Enem, você bateu o olho e você vai perceber, pô, essa questão vai dar muito trabalho. Se for assim, passa para a próxima. Por que passa para a próxima? Porque se você fizer o Enem, você vai perceber que tem questões que você gasta 30 segundos, realmente 30 segundos. Essa questão de 3 minutos para cada questão é balela. Você não vai gastar 3 minutos em cada questão, vai ser mais ou menos uma questão 1 minuto e outra questão 6 minutos. Mas as questões de 1 minuto, você tem que fazer primeiro, porque talvez se você ficar fazendo todas as questões de 6 minutos, quando chegar na questão 70, não vai dar mais tempo, ou talvez ainda dê tempo, mas esteja no limite. E aí começa a bater aquela questão do nervosismo. Então, faça isso na hora da prova. Eu já recomendei isso muita gente, e eu sempre recebo agradecimentos, que isso dá resultado, inverter a ordem da prova, pegar primeiro as questões que você vai conseguir fazer mais rápido, fazer todas elas, até a questão 90, até a última, e aí depois você vai voltando, fazendo as questões que você acha que vai dar mais trabalho. E aí, quando você estiver fazendo as questões que você acha que vai dar mais trabalho, você já vai estar muito tranquilo, porque você vai saber que agora você está só garimpando pontos, porque as questões que você já sabia fazer, você já garantiu, você já acertou elas. Então, essa é a primeira dica. A segunda dica, essa daqui, talvez é contra-intuitiva, como eu te falei no começo do vídeo, mas é uma coisa que se você fizer, pode ter certeza que vai fazer a diferença na sua nota do Enem. Talvez até 10 ou 20% melhoria na sua nota, é ir com a primeira resposta. É muito comum, se você está fazendo uma prova de múltipla escolha, e no Enem são 90 questões desse tipo, você ficar na dúvida entre a A e a B. E é muito comum, mais ainda, talvez, você marcar a A e depois você ficar pensando se é a A mesmo, você volta, lê a questão mais 3 vezes, depois apaga a A e marca a B. Olha, tem uma pesquisa, e é nisso que eu estou me baseando para falar isso, que fala que é muito mais comum você acertar quando você vai com a sua primeira resposta. Então, quando você marca a questão A e depois muda para a questão B, as suas chances de acertar são drasticamente reduzidas. Isso não sou eu que estou falando, isso daí foi uma pesquisa que foi feita nos Estados Unidos, porque ela também é muito comum nos vestibulares de lá, você ter questão múltipla escolha. Então, lá eles também estudam muito esse tipo de coisa, e é uma coisa que, além de aumentar a sua nota, vai te economizar tempo. Porque você não vai ficar perdendo, mas como eu falei, esse tempo de ler a questão mais 3 vezes para saber se era mais mesmo aquela. E eu não estou falando de você ficar entre a dúvida entre a A e a B e chutar uma das duas. Estou falando de você ler a questão, marcar uma e depois ler ela mais 3 vezes para ver se é mesmo aquela. Não faz esse tipo de coisa. Não vai te dar resultado e você vai perder muito tempo fazendo isso. Então, gente, para a prova do Enem, essas são as principais coisas aí que eu tenho de passar. Alimentação, não esquece da alimentação no dia da prova do Enem. Se você tiver uma alimentação ruim, às vezes pode parecer bobagem, porque no dia a dia a alimentação da maioria das pessoas são ruins, mas isso vai atrapalhar muito a sua execução durante a prova do Enem. Então esse foi o 7º passo, e eu tinha ficado no comentário, aqui estou vendo um comentário que eu tinha ficado de passar um exercício para aumentar a concentração. Eu passo esse exercício no meu curso. É uma coisa que, de cada 10 pessoas que eu passo, no máximo 2 seguem, porque as pessoas têm preconceito. E essa questão do preconceito, eu até quero te falar disso antes de falar desse exercício para você aumentar a sua memória, aumentar a sua concentração. E você pode fazer ele também antes da prova do Enem, vai te ajudar bastante a fazer a prova mais focada. Mas essa questão do preconceito, talvez, se eu falasse isso antes, até aumentasse esse número aí de cada 10 pessoas só fazem 2. Mas, como eu já percebi, eu vou falar isso para você. Imagina
na época da escravidão, em 1800, alguma pessoa chegar e falar que os negros deviam ser livres, sei lá, todas as classes são iguais, esse papo de igualdade social, essa pessoa provavelmente seria queimada na fogueira, que é um preconceito enorme. As coisas normalmente quando elas acontecem de um jeito e você fala que aquilo está diferente, a história do caminhoneiro, por exemplo, pô, nenhum caminhoneiro tenta medicina. Quando o cara fala que vai tentar, normalmente todo mundo sai quebrando. Fala, pô, você está errado, você está fazendo diferente. Mas é muito comum o diferente ser o que vai te dar mais resultado, ser o que vai te fazer mais feliz e ser o que vai te levar onde você quer na sua vida. E eu queria só te falar isso antes de dar esse exercício. Eu também tive muito receio, depois que eu vi esse exercício em fazer, eu achei que era maluquice. Mas eu sou uma pessoa que eu não tenho preconceito, eu tento de tudo. Eu falo, pô, no máximo eu vou perder 1 minuto, então eu vou ver o que dá. E normalmente as pessoas que fazem, elas também têm esse tipo de pensamento. Ninguém faz esse exercício aqui que eu vou passar para você com a mentalidade de, nossa, isso realmente é muito bom, dá resultado. Então, não se surpreenda se você achar que é maluquice, mas pelo menos dê uma chance. Faça aí para você. Esse exercício consiste em uma pesquisa feita nos Estados Unidos. E essa pesquisa, mais ou menos, fez como que a gente pode melhorar o funcionamento do nosso cérebro. E o que eles descobriram foi que quando os nossos pensamentos estão meio aí que alinhados, eu não sei explicar isso muito bem, isso é coisa de neurocientista, mas o que eles descobriram foi que quando o nosso pensamento está alinhado, a gente aprende muito mais rápido. E eles meio que tentaram criar alguma forma de você alinhar seus pensamentos para utilizar isso a seu favor. E eu testei isso. Tem pesquisa científica, depois eu até posso, vocês aí devem acompanhar aí o Matheus, o site do Matheus, posso passar para vocês a pesquisa onde se baseou para fazer esse exercício. É um neurocirurgião muito famoso nos Estados Unidos que indica isso para crianças que têm déficit de atenção e elas normalmente melhoram muito a nota na escola a ponto de a criança que tinha déficit de atenção ser o melhor aluno da escola. Agora, se você que já tem muita atenção, que você não tem nenhum problema, isso vai ser como se você estivesse roubando. Porque você vai usar aquilo que transformou uma criança que tem déficit de atenção em uma criança que consegue estudar muito melhor que os outros, só que você já está num ponto muito maior, você já começou lá de cima. Então esse exercício é basicamente o seguinte, vou ensinar aqui para você, você não vai conseguir ver 100% porque eu não consigo descer. Você bota a mão aqui embaixo nas 2 orelhas, é bom você tentar isso depois, pode parecer maluquice, mas dá resultado, pode ter certeza, principalmente se você fizer isso antes da prova do Enem, eu tenho certeza que muita gente só vai fazer antes da prova do Enem, porque vai bater aquele desespero e vai lembrar desse exercício. Você bota as 2 mãos aqui dessa forma que eu estou fazendo, cruzando os braços e agacha. O Matheus está olhando ali, eu acho que ele está dando risada, mas não tem problemas. Agacha e sobe. Então, assim, quando você agacha, você tem que prender a respiração. Vamos lá. O Matheus está fazendo junto comigo. Espero que o pessoal de casa aí, se fizer junto comigo, não sei, talvez a família esteja perto. Mas se você fizer isso com a família, vai fazer isso de qualquer jeito. Não vai ter mais vergonha de fazer isso nunca mais. Então, Matheus, esse exercício é recomendado você fazer ele 14 vezes. Você põe as 2 mãos na orelha, bem aqui embaixo, só que você tem que puxar um pouquinho. Então, como se estivesse puxando um pouquinho para baixo. E aí você desce, e desce assim, praticamente agacha todo o corpo. Enquanto você estiver descendo, você prende a respiração. Enquanto você estiver subindo, você solta a respiração. O pessoal vai talvez parar de me ver na tela, mas eu vou fazer ele aqui 2 vezes. Desci, subi. Você faz isso 14 vezes, é um exercício que é muito parecido com meditação, porque enquanto você faz ele, provavelmente você não vai estar pensando em nada, e até por isso eu acredito ser um dos motivos que isso vai te dar mais foco. Normalmente eu sempre faço isso antes de estudar, e é uma coisa que assim, às vezes eu tô... Pô, sabe quando você está disperso, às vezes você está no Facebook, só que você sabe que precisa estudar, e você senta para estudar, mas não consegue. Eu sempre, antes de estudar, faço exercício, porque quando eu estou disperso e eu faço esse exercício, na hora que eu vou estudar, é como se eu já estivesse me preparando o dia inteiro para estudar. Mas esse exercício só demora 1 minuto, então é uma preparação rápida de 1 minuto, que vai te ajudar nesses últimos dias de estudos, e também para o resto da sua vida, porque eu tenho certeza que o que dá resultado para o Enem não é uma coisa que dá só resultado para o Enem, é uma coisa que dá resultado na sua vida. E esses foram os 7 passos. Eu vou aqui agora abrir para perguntas. Eu estou até na tela que eu estou me vendo. Vou dividir a tela aqui, deixa eu ver se alguém já tem alguma pergunta.
Matheus também está aí. Olá, boa noite. Eu vou atualizar aqui a tela agora para ver as perguntas. Tem uma pergunta aqui, deixa eu só ver a pergunta aqui. Eu também estou atualizando. Está durante a aula, deixa eu ver se eu acho. Quem quiser fazer pergunta, pessoal, agora. Foi a pergunta do Fábio Vieira Landim. E queria saber qual foi o primeiro colégio, melhor pontuação do Enem. Você sabe, essa... E só uma coisinha errada. Esse exercício que você falou, ele quando desce tem que ficar sem respiração. Exatamente. Você desce segurando, prendendo a respiração, e quando você sobe, você solta a respiração. Eu normalmente prendo a respiração pelo nariz e solto pela boca. É normalmente assim que eu faço. Eu não gasto mais de 1 minuto para fazer isso. No máximo, 3 vezes por dia. Se você fizer uma vez de manhã, você já vai se sentir muito mais concentrado no seu dia a dia. Então, essa pergunta aí, Matheus, eu não acompanho, mas a última que eu vi, que foi exatamente a que o Bernoulli foi o segundo colocado, até onde eu sei, foi realmente a última desse ano passado, porque eles normalmente divulgam isso em campanha de marketing. Foi um colégio lá do Rio de Janeiro. Eu não lembro agora o nome do colégio, mas é um colégio que eles preparam durante todo o ensino médio, focado no vestibular. Então, assim, não é como se... Porque tem muito colégio que meio que... Talvez o povo que está ouvindo aí estuda nesse tipo de colégio e tenta falar, olha, não é só o vestibular, a gente tem que preparar para a vida. Esse colégio lá do Rio de Janeiro, eles não pensam assim, eles só preparam a pessoa para o vestibular, então tudo que é passado lá é para a pessoa garantir a aprovação no vestibular. Mas o nome agora eu não vou saber, pesquisando no Google aí você encontra muito fácil, mas eu não sei se tem tanta necessidade de saber esse tipo de coisa. Eu dei o exemplo do Bernoulli, principalmente por causa dos simulados, né? Porque se lá eles fazem isso e tem tanto resultado a ponto de ser o segundo melhor colégio no Brasil do Enem, não é à toa que eles fazem isso, né? Não foi uma coisa que eles tiraram do nada aí. E, Matheus, outra pergunta? Vamos ver, vocês que estão aí ao vivo assistindo, pessoal, dá um oi, uma boa noite, uma pergunta, aproveita, aproveita o Lucas aqui. Rapaz, tem quanto, se o pessoal conhecer melhor, tem quanto tempo já você está na UFMG? Olha, cara, vai fazer agora, já tem 1 ano e meio, 1 ano e meio que eu estou na UFMG. E eu imagino que, olha, agora estão aqui deixa eu ver o horário exato, 8h52, a gente começou a aula aqui com menos de 15 pessoas, já, na verdade eu não sei exatamente o número que tem agora, mas eu estou vendo aqui que só foi aumentando, e eu tenho certeza que só foi aumentando, as pessoas não saíram. E se a pessoa está me assistindo desde o começo, eu tenho certeza que são todos aqui do seu projeto, Matheus, comprometidos com o resultado no Enem. E se a pessoa é comprometida com o resultado no Enem, eu tenho certeza que cada pessoa aqui certamente vai ter uma chance muito grande de ser aprovada no vestibular. Então é só para falar isso. Eu gosto muito de fazer coisas com pessoas comprometidas desse jeito. Você tinha falado alguma coisa aí, Matheus? Eu me perdi no raciocínio. Não, sim, tudo bem. Agora eu queria que você explicasse para ver se tem alguma pergunta. Acho que o pessoal está um pouquinho... O pessoal entendeu bastante, já está um pouquinho tímida. Pode falar. Ô, Matheus, só antes de responder essa pergunta, eu lembrei agora o que eu ia falar. Eu tô com a camisa aqui, gente, vocês estão vendo aqui, escrito UFMG Consultoria Júnior. Eu, quando entrei na faculdade, logo no primeiro semestre, eu já entrei em empresa júnior. Eu estava falando isso porque eu imagino que praticamente todo mundo aqui vai ser aprovado em federal. Por isso que eu estava trazendo todo esse raciocínio. E uma das melhores oportunidades que você vai ter em uma universidade federal, hoje, atualmente, são as empresas júniores, que é como se você... Eu, por exemplo, quando eu entrei na empresa júnior, no meu primeiro mês, na verdade, no segundo mês, que no comecinho aí eu fiquei como trainee, eu estava dando meio que uma explicação de planejamento, como que você faz para planejar para 5 empresários que já tinham a empresa há 5 anos. Mas por quê? Porque a empresa júnior é empresa de consultoria dentro da faculdade. Então você, por exemplo, vai tentar, não sei, medicina, é como se você desse consultoria para um escritório de medicina, mas assim, você não tem conhecimento, mas é coisa, por exemplo, mais que você está aprendendo no primeiro período e pode ensinar para a pessoa. Então, uma oportunidade incrível. Vocês aí que vão entrar já nesse ano na Federal, não perde essa oportunidade de empresa júnior. Eu estou até aqui com a camisa, porque eu gosto muito. Então, só queria falar isso aí para o pessoal. Ô, Matheus, você tinha passado uma pergunta? Aqui temos a Shirley Santos. Ela falou que adorou as dicas e o exercício para ter uma boa concentração. Eu queria saber se ela tem alguma dúvida, Shirley. Por favor, pergunte para nós aí.
Tem uma dúvida aqui, você falou um pouquinho, o pessoal tem um e-mail também aqui, eu mandei os e-mails, algumas pessoas não puderam comparecer, mas deixaram alguma dúvida. É sobre a prova, quando receber a prova. Eu, às vezes, oriento, por exemplo, a prova tem um dia que tem redação e tem um dia que não tem redação. Eu oriento o pessoal na questão da redação, se possível, começar com a redação, porque está um pouquinho mais fria essa cabeça, as ideias. E, digamos assim, então a prova objetiva para a redação, o chute, entre aspas, não estou falando que é para chutar, hein, gente? No último caso, se a pessoa precisar escolher, no caso do chute, é o último caso, gente. É mais tranquilo a prova objetiva. Só volta um pouquinho a dica, o pessoal pergunta um pouquinho a dica sobre o começar mais fácil ou mais difícil. Ficou um pouquinho, o pessoal está querendo saber melhor sobre isso. Então, Matheus, eu por experiência própria e por conversar, como eu falei, eu faço entrevistas no meu curso com as pessoas que tiveram melhores colocações no Enem e também por depoimento dessas pessoas, eu prefiro muito mais, como você, começar pela redação. O que eles falam é que, normalmente, quando você, depois de fazer 90 questões, você tem muito pouco foco para organizar ideias. Então, assim, redação é muito importante se você fizer uma redação muito bem escrita, assim, um erro de português, mas esquecer de organizar bem as ideias, né, fazer aquela estruturação, de ter ali um bom desenvolvimento, ter uma boa introdução, dar uma solução para o problema no final. Se você não conseguir estruturar as ideias, você vai perder muito ponto. Então, eu recomendo, igual você, começar pela redação. E o Matheus, você tinha falado aí dessa questão de chutar. É claro que vai ter questão que a gente vai chutar. Se eu for fazer a prova do Enem hoje, vai ter questão que eu vou chutar, mas eu vou chutar de uma forma mais inteligente, mas que às vezes as pessoas não pensam nessa forma. É muito comum você olhar para uma questão e falar, pô, isso daqui só pôs aqui de sacanagem. Tem direto essas questões do Enem, alternativa A, B, C, D e E. Aí às vezes você olha a alternativa C e pensa, pô, essa alternativa C só pode ser sacanagem, não é possível que seja isso. E quando você bate nesse olho nessa questão e você não sabe a resposta certa, bota um X do lado dessa questão. Bota um X assim, não em cima dela, porque aí você vai achar que a resposta é correta, mas logo ao lado dela. E aí é como se assim, essa eu não vou chutar, porque na hora que você estiver voltando, se você não conseguir responder ela, pelo menos ela você não vai chutar. Então, às vezes aí você tem chance de acertar de 20% e já vai subir para 25%, simplesmente porque você vai eliminar uma alternativa dessa. E normalmente de cada 5 questões do Enem, de 2 a 3 são desse tipo. Você bate o olho e fala, não é possível que seja isso. Então é uma dica aí para quem vai acabar chutando alguma questão no Enem. Não, bacana, Então tá vendo que até para chutar tem uma lógica, pessoal. Agora, você falou sobre os segredos do Enem, você tem esse projeto, Segredos do Enem. Você pode explicar melhor para nós que estamos aqui? E, gente, vai ter uma coisa muito bacana aqui. Ele vai dizer o que é o Segredos do Enem. E logo após eu tenho uma oportunidade muito bacana para quem estiver assistindo esse Hangout, esse aulão ao vivo. Mas primeiro eu vou explicar o que é o Segredos do Enem. Explica para nós, Lucas, como surgiu a ideia, o que é essa ideia e para que serve os Segredos do Enem. Então, Matheus, essa ideia foi muito inspirada na minha história, porque eu, quando tentei pela primeira vez o vestibular, eu estudava muito tempo. E eu sabia, eu meio que tinha na cabeça que a minha vaga estava garantida, não ia passar daquele ano, porque eu estudava 10, 12 horas por dia, eu estudava sábado, eu estudava domingo, e a maioria das pessoas mal estudavam de segunda a sexta. Então, para mim não tinha erro, para mim a minha vaga ia ser garantida. Eu acabei não passando no vestibular no primeiro ano, foi por poucas coisas, mas aí eu comecei a tentar descobrir por que eu não passei, o que tinha acontecido, e foi aí que eu meio que comecei a criar esses métodos que eu passei aqui na aula, esses 7 métodos. Tem vários outros, esses daqui são alguns que eu separei aqui para a aula, mas coisas que vão te dar resultado. Conversando com os primeiros colocados do Enem, eu trouxe mais coisas dentro disso. Também teve uma palestra que eu assisti nos Estados Unidos, com um cara que ele é um dos mais reconhecidos em memorização no mundo, ele chama Neil Nedley, e eu comprei os livros dele porque eu achei a palestra muito boa, e aí eu comecei a aplicar, deu resultado, e eu falei, poxa, cara, eu tenho que divulgar isso, sabe? Tipo assim, eu estudei no cursinho 2 anos, ninguém passou isso no cursinho, eu nunca vi isso na escola, e eu meio com aquela revolta de como que ninguém sabe disso, como que as pessoas não passam isso no dia a dia, como que você passa 10 anos estudando e nunca aprende, às vezes, esse tipo de coisa que eu falei aqui nesse webinário, que são coisas fundamentais para ter sucesso, não só no vestibular, como na sua vida, em qualquer área. E aí eu falei, eu vou criar alguma coisa, eu vou tirar isso do papel, e aí eu criei esse projeto chamado de Segredos do Enem, para pegar tudo isso, todas essas coisas que não são matéria e também matéria, porque, por exemplo,
A gente tem aí, só para o povo entender melhor, tem um curso, que eu acho que imagino que o Matheus vai falar aqui para vocês do curso Segredos do Enem. A gente até agora, Matheus, quando você falar, já pode falar do super intensivo que a gente botou no ar. Tem mais ou menos 2 dias que a gente botou o super intensivo no ar, que é um curso focado para os últimos dias. Então, o que eu estou tentando te passar aqui nessa aula é coisa para os últimos dias. Esse curso também são coisas para os últimos dias. A gente tem no Facebook aí uma comunidade que tem mais de 200 mil pessoas, onde que a gente passa parte dessas coisas, e esse é outro curso. Mas, por exemplo, eu te falei aqui que nesses últimos dias, esquece a apostila de cursinho. Pega, por exemplo, o seu caderno. Agora, se você pegar um caderno de um cara que foi primeiro colocado, é muito melhor, não é mesmo? Então, por exemplo, no curso, a gente tem cadernos aí resumidos porque eu falo assim, agora não dá tempo de você pegar tudo. É bom você pegar uma parte fundamental, que tem certeza que vai cair no Enem, e saber que você sabe aquilo de cabeça mesmo, na ponta da língua. E a gente tem no curso aí, por exemplo, cadernos de estudos que a gente reuniu quando a gente foi fazer entrevistas. Eu até, na verdade, tive que comprar com os melhores colocados de medicina que a gente fez entrevista. Então, tem, por exemplo, a maioria dos cadernos é de uma menina que ela é bem organizada, ela foi primeiro colocada em medicina na PUC, o nome dela é Nina, e a gente reuniu os cadernos que ela fez, transformou aquilo em resumos, e a gente bota isso dentro do curso para que as pessoas não estudem por qualquer coisa, estudem pelo melhor material possível. E aí, por exemplo, o que eu falei de no dia da prova, tem lá, mas muito mais destrinchado, né? Porque eu não conseguiria fazer uma aula aqui até meia-noite. E eu falei, por exemplo, também essa questão de ter foco, de saber como estudar. Lá no curso, a gente tem uma área especial que é simplesmente para você ser uma pessoa mais focada. Então, essa questão de como ser mais focado, eu dei aqui para você um exemplo da meditação, que eu espero de coração que você siga essa dica que eu estou te dando, mas a gente tem outras coisas que você pode fazer para ficar mais focado no dia a dia. A gente ensina como estudar através de mapas mentais. Eu poderia facilmente ter colocado isso como um dos 7 tópicos que eu coloquei aqui nessa apresentação, porque quando você estuda um conteúdo por caderno, estuda por mapa mental, normalmente mapa mental é 3, 4, 5 vezes melhor, e quase ninguém sabe fazer. Então, Matheus, é muita coisa, são coisas desse tipo, que eu percebi que dava resultado através de mim, através do Neonese, como eu falei, e através dos primeiros colocados em medicina, que a gente até tem algumas entrevistas lá no curso, que a gente busca sempre fazer para o que eles podem passar para o povo, e a gente reuniu tudo isso para criar um método para que qualquer pessoa consiga utilizar e ter sucesso no Enem, Matheus. E aí você queria falar alguma coisa a respeito? Interessante. Esse do caderno eu não sabia não, mas imagina você ter o caderno da pessoa foi aprovado em primeiro lugar em medicina. Não, é incrível. Então, gente, só para vocês entenderem totalmente, ele disse que é um curso, Segredos do Enem, é um curso assim, muito organizado, tem muita coisa bacana. Você que vai precisar agora, nesse quase chegando no Enem, precisando daquele reforço, bem reforçado mesmo, é um excelente curso. E, antes disso, desse curso que eu vou falar, você vai ter um botão abaixo aqui do site melhorescursoagora.com.br/Enem. A gente está aqui ao vivo. E vai ter um botão abaixo aqui para você clicar e participar dos Segredos do Enem. Se você ainda não estiver vendo, é só bater um F5 que vai atualizar a página. Mas antes disso, eu queria dizer a você, tem gente aqui, por exemplo, aqui, ó, o Vi Teixeira, ele disse, professor Matheus, alunos tinham dado uma pausa, aproximadamente uns 3 meses não recebe as mensagens no e-mail. É porque eu sempre estava dando aos alunos, deu uma pausa, e ele foi o primeiro ganhador do Redação Fácil. Para quem conhece as aulas, Redação Fácil é um e-book. Para você que está aí com dificuldades na redação, é um e-book que explica muito melhor para você como fazer a redação, a introdução, o desenvolvimento, conclusão. E hoje, com o Lucas aqui, eu até tinha falado com o Lucas, vou dar uma surpresa ao pessoal aqui que estiver participando. Eu queria só falar antes. Matheus. Oi. Você tinha, antes da aula, que me pedido o link do curso, cara. A gente, o valor normal do curso, cara, que a gente tem para inscrever é 97, mas o valor que eu te passei foi 67, cara, porque eu imaginei mesmo que talvez você fosse passar para as pessoas aí do seu curso, mas a gente já até estava programando em trabalhar junto, então o link que eu te passei, o preço é diferente. Você pode até conferir se é esse mesmo link que eu te passei, mas eu imagino que seja o link de 67, cara, porque o preço normal é 97. Mas aí você pode continuar. Vai dar um desconto aí no pessoal aqui?
Como é que é? Você ainda vai dar vai ajeitar o melhor preço pro pessoal que tá aqui? Eu imaginei que você fosse divulgar o curso, né, depois da aula pro povo por e-mail, alguma coisa assim. E eu sabia que o povo do seu projeto já estava comprometido com o Enem, e a gente tem esse link aí alternativo, que só divulga em coisa assim promocional. A gente até agora nessa reta final não fez nenhuma, mas eu te passei ele aí. Então, se o povo aí, alguém do seu curso que quiser se inscrever, pode ser através desse link. Você pode até conferir e falar para o povo se é esse mesmo aí que tá aí na sua página. Esse mesmo, deixa eu ver se eu confiro aqui. Vamos lá. Então, pessoal, é isso para você que igual tem o meu amigo aqui, quer ver o nome dele? Deixa eu só pegar o nome dele aqui, que disse sobre a aula. Foi o João. Só pegar um pouquinho aqui. Os passos são incríveis, eu gosto muito de estudar, pode parecer clichê, mas é muito bom. A aula foi nota 1000, segurei todos os passos, se Deus quiser, com muito esforço e ajuda, esses passos eu passo na Universidade Federal Fluminense. Então, se você gostou, igual o João Paulo da Mata, comentou logo abaixo dessa aula, vai ter esse link aqui agora, está escrito um botão amarelo. Clique aqui e participe agora dos segredos do Enem. É para você conhecer esse método. A plataforma é dentro de uma plataforma fechada, não é isso mesmo, Lucas? A pessoa recebe uma senha, um acesso, para ter acesso a essas aulas em vídeo, a aula em vídeo. Como que são as suas aulas? Então, Matheus, o povo aí que depois eu imagino que vai ter gente aí que vai procurar, né? Tem o site aí segredosdoenem.com.br, e aí lá na parte de cima tem uma parte que é chamada de acesso para alunos. Nessa parte de acesso para alunos, a pessoa coloca uma senha e cai dentro do curso. E dentro do curso, você tem ali todos os modos, a maioria é em vídeo, com exceção, por exemplo, a gente tem um aplicativo, como eu falei aqui na aula, que bloqueia o Facebook para quem gosta de estudar online. A gente tem esses resumos de estudos que eu te falei, que são focados mesmo nessa reta final, e a gente está até agora acabando de estruturar, provavelmente amanhã cedo já está tudo pronto, curso super intensivo. Esse super intensivo é como se a gente falasse o seguinte: o que a gente pode fazer faltando menos de um mês do Enem? É possível? Eu cheguei à conclusão que sim. Então, esse super intensivo é exatamente para isso, para você, de última hora, conseguir fazer as melhores coisas possíveis. Então, resumos de estudos, a gente tem ali uma parte motivacional. Talvez essa história do caminhoneiro foi para muita gente uma coisa motivacional. Quando eu não passei no vestibular a primeira vez e tentei de novo, muito inspirado nessa história, foi para mim uma coisa motivacional. Então, eu acredito que motivação é importante. Às vezes você assistir alguma coisa de manhã que te motiva, você acordar motivado é muito bom para o seu dia a dia. Então tem, por exemplo, no curso uma parte somente para motivação. A gente tem a parte para técnicas da hora da prova, como eu passei aqui, 3 técnicas, até uma técnica de estudo, e até vídeos de estudos eu reúno aí na internet de todas as matérias, mas são coisas desse tipo. Quem quiser se interessar, e o Matheus também, o Matheus aí depois pode divulgar melhor no e-mail, mas... o acesso é rápido, Matheus. Assim, a pessoa, quando ela se inscreve, talvez o povo que tiver interesse em se inscrever e explicar melhor, você já recebe no seu e-mail que você coloca lá na mesma hora no cartão o acesso no boleto, quando é comprovado o boleto, normalmente um dia depois, e aí você já pode colocar ali o seu link e tem acesso a tudo aquilo ali, pode acessar a hora que quiser, da onde quiser. Então, é isso aí, Matheus. Espero que tenha ficado claro. Se o povo tiver mais alguma pergunta, vamos continuar aqui para ir respondendo. Só a última pergunta. Tem uma pergunta aqui que é sobre... Deixa eu só atualizar rapidinho. É da Francisca Regiane Marques. Ela está dizendo que talvez a idade dela seria um obstáculo, mas depois das dicas ela não tem dúvida que quer prosseguir. A idade é obstáculo, Lucas? Olha, Matheus, eu vou contar outra história rapidinha para falar para ela que a idade não é obstáculo. E essa história é do criador da Honda. O criador da Honda, ele, em 1940, ele era empregado e decidiu criar alguma coisa nova. Sabe quando você tem, eu quero ser uma pessoa que vai fazer alguma coisa diferente nesse mundo, eu quero trazer coisas diferentes para outras pessoas, e ele falou, eu quero criar alguma coisa diferente. Nessa época, ele já tinha cerca de 40 anos, e ele falou, eu vou criar uma fábrica, eu vou criar uma indústria, vou começar a gerar empregos, vou fazer uma coisa bacana, vou mudar o mundo. E 1940, tinha acabado de começar a guerra há pouco tempo,
mas o Japão ainda não estava tão dentro da guerra, porque eles atacaram os Estados Unidos, se não me engano, somente em 1942, que aí a coisa começou a ferver mais lá dentro do Japão. E aí, quando começou a ferver, em 1942, a fábrica dele foi destruída. Ele pegou todo o capital que ele tinha, já com 40 anos, passando a vida toda como empregado, construiu uma fábrica, destruíram a fábrica. Só que ele não desistiu. No final da guerra, em 1945, ele tinha conseguido recursos, não sei de onde, mas ele reconstruiu a fábrica. Novamente, em 1945, o Japão não estava querendo desistir da guerra. Até alguma coisa aí, talvez caia alguma questão do Enem desse tipo, espero que caia, o povo acerte. Mas no final da guerra destruíram novamente a fábrica dele. E ele nessa época já estava cerca de 45, 46 anos, não sabia o que fazer, foram se passando aí alguns anos e ele não tinha dinheiro mais para o carro depois de algum tempo, porque ele meio que tinha perdido tudo. E aí ele não sabia como que ele ia fazer para ir para o trabalho, porque ele tinha conseguido um trabalho, mas era muito longe para ir de bicicleta. Ele sabia um pouco de engenharia, organizou uma solução que era mais ou menos o seguinte: olha, eu não consigo ir de bicicleta, é muito longe, vai demorar demais, eu vou tentar pôr um motor nessa bicicleta. Ele colocou o motor na bicicleta, muita gente começou a querer, isso é o que é hoje chamado de moto. A partir daí a gente teve a criação de moto. Nessa época ele já tinha mais de 50 anos, não tinha acertado nada que ele tinha feito até hoje na vida dele, e criou uma coisa que hoje a gente tem aí na rua, por todo lado. Depois de 50 anos conseguiu fazer uma coisa desse tipo. Então, fala aí para ela, eu espero que essa história te tenha te convencido que é possível e pode ter certeza que você também vai conseguir. A Honda é simplesmente fantástica. Eu tinha citado um pouco sobre a história dele, mas é fantástico. Outra pergunta aqui, Giovanni Souza. Ele queria que você falasse um pouquinho sobre as profissões no geral. Qual área escolher para quem ainda estiver em dúvida? Ele estava com vontade de fazer música, até o momento, por já estar no meio. Mas hoje em dia, o pensamento dele é totalmente diferente. Ele resolveu fazer nutrição. Então, sobre profissões que você pode falar para nós aí. Claro, Matheus, eu tenho até um vídeo exclusivo disso, e esse vídeo ele repercute bastante. Eu acho que o que a gente tem que fazer é encontrar o nosso brilho em relação à profissão. Já já você vai entender melhor. Quando você está querendo fazer, por exemplo, medicina, porque os seus pais te forçaram, provavelmente você esteja agindo simplesmente por causa do medo. Então, assim, eu tenho medo de meus pais não concordarem com o que eu estou fazendo, ou eu tenho medo de não ter um salário muito bom, eu tenho medo de não ser bem-sucedido na carreira, eu tenho medo da crítica das pessoas, então eu vou fazer aquilo. Então, quando a gente faz alguma coisa movido por medo, isso é uma coisa que eu estudei bastante, chamada de logoterapia. A gente normalmente dá o mínimo possível, já já você vai entender por que isso tem a ver com sua profissão. Quando a gente faz alguma coisa movido por esperança, a gente, pelo contrário, dá o máximo possível. E o que isso tem a ver com profissão? Imagina, por exemplo, uma criança que ela está estudando ali na escola porque o pai está obrigando, o pai está falando: filho, você tem que estudar, senão vai ficar de castigo. E a outra criança que ela tem muito claro que ela quer ser um engenheiro e falar: não, eu vou fazer o que for possível porque eu quero ser um engenheiro. Provavelmente aquela pessoa que está pensando por causa do sonho e não porque o pai obrigou, vai ser aprovado no vestibular, vai fazer a coisa muito mais bem feita, vai fazer com muito mais alegria. Eu acho que você tem que buscar isso no seu curso, cara. Buscar uma coisa que não é simplesmente o dinheiro, porque quem trabalha por dinheiro normalmente é escravo do dinheiro. Tem até um livro muito bacana que mudou muito o pensamento, não só meu, mas de muita gente em relação ao dinheiro. E dinheiro está muito relacionado com profissão, né? Às vezes o povo espera, quando eu vou falar de profissão, comentar como é que está o salário, mas nesse livro ele meio que quebra esse tipo de mito de relacionar a profissão com o salário, e eu concordo muito com isso. Se você for bom no que você faz, você vai ganhar muito. Agora, uma dica. Cara, se você quer fazer faculdade de X coisa em X lugar, eu, por exemplo, economia na UFMG, vai lá na UFMG, vai assistir uma aula, ninguém vai te barrar. Se você quiser, você pode assistir o curso todo sem nem estar inscrito. Provavelmente os professores vão achar até legal você estar sem inscrito assistindo a aula deles. Então vai lá, assiste uma aula, vê como é que é de verdade, porque às vezes as pessoas te contam uma coisa, às vezes você acha que é de um jeito, quando você chega lá, não é do jeito que você estava pensando. Outra coisa, converse com as pessoas que fazem o que você quer fazer. Então, você quer fazer, tinha comentado aí, por exemplo, quer fazer artes, converse com um cara que é formado em artes, pergunta para ele como é que é. Mas se for a sua paixão, não tem erro, cara. Então, às vezes é difícil você fazer isso. Tem um discurso do Steve Jobs que ele comenta muito a respeito disso.
E ele fala mais ou menos o seguinte, que a gente tem que seguir o nosso coração. Se você ainda não tiver encontrado a sua profissão, o que você quer fazer para a sua vida, continue procurando, porque é isso que vai trazer o resultado que você busca, a felicidade que você busca. E é bom a gente lembrar disso, Matheus, que a gente é mortal, né, cara? A vida é reduzida, a gente um dia vai embora desse mundo, e eu acho que a gente ir embora desse mundo com a sensação de dever cumprido, fazendo o que a gente quis e não movido por outras pessoas, a gente vai viver muito mais feliz. Então é isso que eu tenho para deixar de recado para quem está na dúvida e escolher a profissão, cara. Não sou nenhum especialista nisso, mas é a minha opinião. Temos aqui, você ainda pode ficar mais um tempo para responder a pergunta? Vamos lá. Lucas Pagotti perguntou se é aconselhável tomar Red Bull antes da prova. O que você acha disso? Cara, eu não tenho uma coisa certa assim, mas eu nunca estudei disso. Se eu tivesse mal, sabe, se eu acordasse mal, não tivesse dormido bem na noite anterior, eu tomaria Red Bull sem dúvida nenhuma, tomaria Red Bull, tomaria café, o que tivesse lá para tomar eu tomaria. Agora, o ideal, cara, é se você seguir os 7 passos que eu passei, coisas que quem aí também tiver interessado no meu curso, tem lá dentro do meu curso, se você fizer, você provavelmente vai acordar muito bem por dia da prova. Se você, cara, fizer meditação todo dia, se você fizer esse exercício para a memória que eu te passei, se você tiver uma boa alimentação, pode ter certeza que você vai dormir como um neném antes do dia da prova. Isso não vai te influenciar. Meditação, inclusive, ajuda muito nesse tipo de coisa, cara, em você dormir melhor também. Agora, se esse não for o seu caso, se você estiver dormindo mal, eu tomaria cafeína sim. Bacana. Parece que nós temos aqui também uma aluna sua participando do Hangout, Catiara Costa, falou que já é aluna do curso e é maravilhoso. Bacana. Ainda damos parabéns aqui pelo professor. Obrigado, Catiara Costa. E ó, gente, o curso com acho que a melhor coisa que tem aqui é ela falar, ela já faz parte do curso. Então, se você quiser aí, é uma ótima oportunidade. Inclusive, eu estava falando na hora e perdi. Para a pessoa que estiver assistindo esse Hangout, vamos dar aí algum tempo. Eu vou enviar esse Hangout. Algumas pessoas não puderam assistir hoje, mas vai ter uma última oportunidade, alguns dias. Eu quero estar lançando um bônus, até para o pessoal que está assistindo agora, que é um bônus que eu tenho sobre redação. Sou professor de português, dou aulas de redação, e vai ser o Redação Fácil. O que é o Redação Fácil? É uma forma simples de você fazer redação, e também vou dar um método chamado SFER, um método que eu criei chamado SFER, que é redação simples, fácil, eficiente e rápida. Tem modelos de redação que você pode aplicar em vários lugares. Então, o pessoal que vai adquirir agora, conhecer os segredos do Enem, qualquer link que pegar esse link meu que eu vou estar colocando aqui nos comentários, as Lucas vão aqui fazer um outro link, né, Lucas? Vamos ver se eu consigo achar que através do seu produto, o outro link. Deixa eu ver aqui. A gente vai dar esse bônus para você sobre redação. Você quer aprender não só sobre Enem, vai aprender sobre redação também. A Caroline Lima, Lucas, está falando que foi ótima a aula. Assinou e gostou muito aqui do site. E ela queria saber cadê a dica da ordem invertida. Acho que você explicou um pouquinho, mas se você puder relembrar essa dica. Claro. Eu acho que ela está querendo dizer, a ordem invertida deve ser a de começar com a melhor, como você sabe primeiro. Eu acho que pode ser isso. Se estiver errado, Caroline, me corrija nos comentários. Então, cara, muito focado nisso mesmo, porque se você for olhar a questão de falta de tempo, muita gente até que já fez o Enem fala assim, separa 3 minutos para cada questão, você vai ter 3 minutos para cada questão. Cara, igual eu falei, isso daí não é verdade. Vai ter questão que você vai demorar 1 minuto, vai ter questão que você vai demorar 5, aí na verdade vai dar 3. Agora, se você fizer todas as questões que você vai demorar 1 minuto antes, você vai chegar na questão de 5 minutos, já garantindo aquelas questões que você sabia, então você vai estar muito mais tranquilo no final da prova, vai ser provavelmente muito mais fácil para você fazer as questões difíceis. E outra coisa também, como que você faz isso? Mas quando você bateu na prova do Enem, se você ainda não fez nenhuma prova do Enem e começou a assistir esse Hangout agora, você não viu a dica que eu dei de Pareto, então você tem que fazer pelo menos, cara, no mínimo aí uns 5 simulados por semana até o Enem, porque quando chegar a prova do Enem não vai ser aquela prova tipo, nossa, a prova do Enem vai ser somente mais uma, você já sabe como é que faz, você já sabe onde você erra, você, como eu falei, vai fazer muito melhor.
E quando você bater o olho, igual eu falei, você vai imaginar se vai demorar muito tempo ou não vai. Isso daí é claro, isso daí eu garanto para você. Então é assim que você percebe esse tipo de coisa. Certíssimo. Então, Carolina Lima, esperamos aí ter respondido a sua dúvida. E se mais alguém tiver alguma dúvida, por favor, deixa aí. Vamos ficar aqui agora, são 9h20. Vamos ficar aqui agora então até 9h30. Se você tiver alguma dúvida, algo que tenha uma pergunta. Lucas está aí diretamente da capital mineira, né, Lucas? Belo Horizonte. Exatamente, cara, pertinho do Cine de Divinópolis. E só falando aí pro pessoal que tá, praticamente todo mundo ainda está assistindo aqui a aula, de quem começou aí com a gente. Na verdade, eu estou olhando que está até aumentando, né? Talvez o povo esteja repassando aí o link. Eu tenho certeza que a pessoa sai de uma aula dessa, pelo menos quem assistiu toda a aula, motivado. Eu não assisto TV, mas agora já deve ter dado o horário de começar a novela, a pessoa continua aqui me assistindo, então é uma pessoa comprometida com o Enem. Mas, cara, quando acabar aqui, vai ter gente, eu tenho certeza, que vai entrar aí para os segredos do Enem, e aí é outra história, lá tem um passo a passo em cima do que eu estou falando aqui. Mas é importante você não simplesmente pegar e se motivar. Às vezes você assiste uma coisa, uma palestra motivacional, sai dali super motivado, achando que vai mudar a sua vida, mas não faz nada. E tem uma frase muito bacana do Aristóteles, que a excelência não é um ato, é um hábito. Então, não adianta você sair motivado hoje, você tem que se sentir motivado amanhã, depois de amanhã, para o Enem, pelo menos até o dia da prova. Então, quando acabar a aula aqui, se você se inscrever no Segredos do Enem, lá já vai ter isso que eu estou falando, mas você traça um plano para você fazer até o Enem e fala, pô, isso daí fez muito sentido para mim, eu gostei do que ele falou, eu vou fazer desse jeito. Então fala, a meta diária que eu falei, o que você vai fazer amanhã, o que você vai fazer semana que vem, o que você vai fazer antes do dia da prova. Então, traça um plano aí para você seguir, não simplesmente sair daqui motivado. Então, mais alguma pergunta aí, Matheus? Matheus, e só depois também, se tiver alguma pergunta aí que não ficou respondida, cara, você pode me encaminhar no e-mail, que aí eu respondo e você repassa para a pessoa, tranquilo? Temos aqui a Carolina, eu vou agradecer. Então, gente, parece que tivemos um pequeno problema aí com o Matheus. Vou contactar ele aqui no Facebook, ele estava falando aqui da Carolina. Vou ver aqui rapidinho aqui no site dele qual a pergunta da Carolina para eu responder. Quem tiver mais perguntas aí pode deixar também. O Matheus falou que a gente estaria aqui até 9h30. Então, até 9h30 eu vou estar respondendo aqui todas as perguntas aí que vocês tiverem. Procurando aqui agora, só um minutinho, a resposta aqui da pergunta aqui da Carolina. Entrei aqui no site, acabando de abrir. Pergunta da Carolina. Carolina, assinei, gostei do site, cadê a dica da ordem invertida? Essa eu já respondi. Obrigado, sim, professor. Repetir, por favor. Onde vai estar o link da redação? Imagina se estiver falando aí da redação do próprio link do Matheus. O link está na página, eu estou acessando a página aqui agora, melhorescursosagora.com.br/Enem. Está ali em cima o link para ganhar o bônus da redação. Adorei as dicas e exercícios para ter boa concentração. Já sou aluno do curso. Obrigado, Catira, falando que está gostando muito do meu curso. Quem tiver pergunta aí, pode mandando aí que eu estou lendo aqui as perguntas. Já a gente finaliza, mas vou responder todo mundo aí que mandar. Conferindo aqui agora se já chegou mais pergunta. Em todas as perguntas aqui eu já respondi.
Então, gente, o que eu queria deixar para vocês aí de mensagem final é o que eu falei agora há pouco. Não simplesmente pega isso daqui e sai motivado, vai dormir daqui a pouco, esquece de tudo que eu falei. Você vai ter esse link aí regravado. Pega as coisas, anota, traça um plano para você fazer. O Matheus deu a oportunidade aí para quem também se quiser entrar para dentro do meu projeto, passo a passo, e também a questão de redação aí para você melhorar a sua nota de redação do Matheus, mas não deixa para depois, quando acabar aqui a aula, já fala, olha, isso fez muito sentido para mim, eu vou começar a aplicar, eu vou começar a fazer, traça um plano e começa realmente a aplicar esse tipo de coisa. E tem uma pergunta aqui também que eu estava lendo, com dúvida em relação à inscrição no meu curso. Para quem tiver interessado, o link aí está na página. A gente aí tem um preço aí que eu falei, o preço que eu passei para o Matheus é o de 67. Opção aí a gente tem de parcelamento em até 7 vezes. E além disso, também, para quem não quiser pagar no cartão, tem a opção de pagamento do boleto. Assim que você fizer a inscrição, você já recebe no cartão, na mesma hora, os dados para acessar a nossa área de membros dentro ali do seu e-mail, da sua caixa de e-mail. Para quem quiser fazer a inscrição aí por boleto, você provavelmente no próximo dia útil já vai estar recebendo aí na sua caixa de e-mail o link para você entrar aí no segredosdoenem.com.br, na parte de acesso para alunos e acessar o nosso curso. Eu fiquei muito feliz aqui que vocês tenham gostado da aula. Agradeço aí a oportunidade que o Matheus me deu. Qualquer dúvida também podem mandar aí para o Matheus, que depois eu respondo para ele e passo diretamente para vocês também. Então é isso, gente. Uma boa noite para vocês. Muito obrigado por terem ficado comigo aqui até o final. Tem mais gente agora do que quando começou a aula. Então eu tenho certeza que são pessoas comprometidas. E fica aí também a oportunidade que o Matheus passou para vocês de inscrição no Segredos do Enem e ainda ganhar o curso dele com bônus com preço promocional. Então é isso, gente. Já deu praticamente 9h30. Qualquer outra pergunta, manda para o Matheus que eu respondo diretamente para ele. Vou finalizar aqui a transmissão. Última dica final, não deixe as coisas para amanhã. Faz as coisas hoje e você vai começar a sentir o resultado na sua vida. Muito obrigado, gente. Obrigado por ficar comigo aqui até agora. E para quem quiser se inscrever no curso Segredos do Enem, vai ser um enorme prazer ficar junto com você.